Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre vias medulares eferentes. Então ela é uma continuação aí de uma videoaula anterior que eu postei essa semana sobre vias medulares aferentes, que nada mais são do que os tratos medulares, né? Tanto a gente já viu aí as vias aferentes, que são os tratos sensitivos, que conduzem informações de sensibilidade, né, tanto de dor, tato, pressão, temperatura, propriocepção, consciente e inconsciente, das estruturas periféricas, subindo, né, entrando e subindo pela medula espinal, indo até então se conectar ali com o tronco encefálico, tálamo, córtex cerebral e também com o cerebelo. E agora nessa videoaula nós vamos trabalhar as vias eferentes, ou seja, tanto as piramidais, que são aquelas que são originadas diretamente do córtex motor, né, e que passam ali pela cápsula interna, pirâmide do bulbo, né, e vão até em direção à medula espinal para estimular os neurônios motores da medula espinal e depois, sucessivamente, estimular então os músculos a se contraírem, né? E também vamos analisar as vias eferentes extrapiramidais, aquelas originadas tanto do núcleo rubro, como também dos núcleos vestibulares e da própria formação reticular, tá? Que também terão a função de estimular os neurônios motores da medula espinal para, consequentemente, depois realizar então as contrações musculares, tá certo? Então eu espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês entendam e aprendam aí sobre as vias medulares eferentes, ou também denominados de tratos eferentes. Então vamos começar primeiramente, pessoal, com as vias eferentes piramidais, né? Como eu já comentei aí no início dessa nossa aula, as vias eferentes ou os tratos eferentes piramidais são aqueles originados no córtex motor, tá? Onde seus axônios então passam pela cápsula interna, descem aqui, né, pela base do pedúnculo, do mesencéfalo, né, até chegar então aqui nas pirâmides do bulbo, né? E aqui nas pirâmides do bulbo é onde vai ocorrer então a decussação das pirâmides, aonde esses axônios que estão vindo de um lado do córtex cerebral cruzam o plano mediano e descem, né, em direção à medula espinal para estimular então os neurônios motores, né? Então essa via, né, esse trato é chamado de córtico espinal. Então ele é piramidal porque ele passa aqui pelas pirâmides do bulbo, ok? Esse trato córtico espinal ele vai ter o lateral e o anterior. O que nós temos que entender é que esse trato córtico espinal, até chegar nas pirâmides, ele é um único só. Ele é um único trato córtico espinal. Após a decussação, ou seja, após o cruzamento, né, desses axônios no plano mediano, ok? Aí sim ele vai formar o trato córtico espinal lateral e o trato córtico espinal anterior. E nós temos que entender que o que vai acontecer? Cerca de 70% das fibras, ou seja, dos axônios deste trato córtico espinal, cruzam então o plano mediano, formando o trato córtico espinal lateral, que vai descer pela lateral aqui, né, da medula espinal. Cerca de mais ou menos 30% das fibras do trato inicial, né, que é o córtico espinal, não cruzam o plano mediano, não fazem a decussação e descem no funículo anterior aqui da medula espinal do mesmo lado, formando então o trato córtico espinal anterior. Então nós vemos que o lateral ele cruza, então obviamente o lado esquerdo do córtex cerebral vai comandar o lado direito do corpo. Porém o trato córtico espinal anterior ele não cruza. Tá? Então, esses axônios, que representam cerca aí de mais ou menos uns 30%, não fazem a decussação, não cruzam o plano mediano e descem do mesmo lado, né? Ou seja, homolateral, formando então o trato córtico espinal anterior. Tá?
Então o trajeto de todo esse trato ele inicia-se na área motora primária, né, no córtex motor primário, passa a coroa radiata, cápsula interna, pedúnculo cerebral, né, do mesencéfalo, até chegar então nas pirâmides aqui do bulbo, certo? Nas pirâmides, cerca de 70% das fibras acabam fazendo a decussação, que é a sua maior parte, formando o córtex espinal lateral, e uma pequena parte, cerca de uns 30%, não cruza e desce do mesmo lado, formando então o trato córtico espinal anterior. Tá? O espinal lateral ele é o mais importante, porque ele apresenta maior número de fibras. Ele irá comandar aí os músculos apendiculares, ou seja, os músculos da mão, do antebraço, da perna e do pé. Ok? Está relacionado com a motricidade voluntária, tá? De músculos independentes, isolados, né? Então, movimentos aí para oposição, movimentos isolados de cada dedo, né? Então, ele está relacionado aí mais com essa parte voluntária. Obviamente, tá? Obviamente, ele vai estar mais relacionado, né? Mais relacionado a movimentos delicados, movimentos epicríticos, né? Já o trato córtico espinal anterior, ele está relacionado aí com os músculos axiais, ou seja, os músculos do pescoço e do tronco, e nos músculos apendiculares, os músculos mais proximais, né? Braço e ombro do membro superior, quadril, coxa e quadril de membros inferiores. Tudo bem? Então é bem simples a gente entender esse esquema. Toda a parte dos músculos mais distais, né, dos membros, estão relacionados aqui com o córtico espinal lateral. Tá? E os músculos mais proximais dos membros, além dos músculos do tronco e do pescoço, estão relacionados com o córtico espinal anterior. Então isso aqui ajuda, né, e é muito importante aí para os profissionais da área da saúde, seja fisioterapia, educação física, medicina, enfim, analisar, né, casos clínicos. Então o paciente, por exemplo, ele sofreu uma lesão medular e ele perdeu a capacidade de controlar, por exemplo, músculos do tronco. Né? E aí foi analisado que ele não teve nenhuma lesão a nível de córtex cerebral, a lesão foi a nível de medula espinal e, obviamente, né, constata-se que a lesão foi no funículo anterior, foi na parte mais anterior da medula, que pode, né, então, ter afetado aí o córtico espinal anterior, afetando, então, o controle, né, o comando voluntário aí dos músculos de tronco, pescoço, ombro, braço, quadril e coxa, tá certo? Já se o paciente ele apresenta problemas, né, de não controlar voluntariamente os músculos da mão, do antebraço, do pé e da perna, então provavelmente ele deve ter tido, né, ele pode ter uma lesão ali a nível lateral da medula espinal, que afetou, então, provavelmente aí o trato córtico espinal lateral, tudo bem? Então esses são os piramidais, o córtico espinal lateral, que é cruzado às fibras, e o córtico espinal anterior, que não é cruzado às fibras, tudo bem? Aqui então mostrando um outro trato piramidal, né? Então nós temos aqueles dois, que é o córtico espinal lateral e anterior, e nós temos mais um piramidal, que é o trato córtico nuclear. Esse trato córtico nuclear, ele vai se originar também, né, no córtex motor primário. Ele vai ter basicamente a mesma função do córtico espinal. A única diferença é que ele vai comandar, ele vai estimular os núcleos motores dos nervos cranianos, que vão estimular especificamente os músculos. Então, obviamente, ele vai comandar aí, né, a estimulação de músculos relacionados, por exemplo, com o olho, né, que é através do ocular, do troclear, do abducente, dos músculos da mastigação através do nervo trigêmeo, dos músculos faciais através do nervo facial, né, dos músculos da faringe, por exemplo, relacionados com o glossofaríngeo, do músculo trapézio, né, esternocleidomastoide aí através do nervo acessório,
dos músculos da língua através do hipoglosso e de alguns músculos voluntários, né, estriados aí da faringe e iniciais ali do esôfago, né, relacionados com o nervo vago. Tá? Então, esse trato córtico nuclear, ele vem das áreas relacionadas, né, com os músculos específicos com qual ele vai comandar aqui, né, através dos nervos cranianos. Então vem lá do córtex motor primário, desce e conforme ele vai descendo pelo tronco encefálico, ele vai criando ramos colaterais, né, estimulando então esses núcleos motores dos nervos cranianos, tá? Lembrando que somente, né, do terceiro até o 12º. Por quê? O primeiro é o olfatório e o segundo é o óptico, né? Então, esses não estão relacionados aí com parte motora, são simplesmente sensitivos, né? Então, ele vai estimular somente os neurônios motores do tronco encefálico relacionados com os nervos cranianos, né? E ele vai comandar aí, né, obviamente, os músculos, por exemplo, masseter, frontal, temporal, faringe, laringe e músculos do olho, no caso, homolaterais. Os outros músculos são contralaterais, tá certo? Então esse trato córtico-nuclear, ele é bem simples, tá? Ele não tem muito segredo. É aquela informação que sai do córtex motor primário e se conecta com os núcleos motores, né, dos nervos cranianos para estimular os músculos do olho, faringe, laringe, faciais, mastigatórios, enfim. Tudo bem? Agora nós vamos começar a ver então os tratos extrapiramidais. O que são os tratos extrapiramidais? São tratos que se iniciam, que começam em núcleos do tronco encefálico e vão em direção à medula espinal, tá? Sem necessariamente estar diretamente relacionado com a estimulação cortical motora primária. O primeiro trato extrapiramidal é o rubro espinal, que tem início então aqui no núcleo rubro do mesencéfalo. Porém, esse núcleo rubro do mesencéfalo, pessoal, ele vai receber uma estimulação dos núcleos globoso e emboliforme do cerebelo. Então, informações chegaram aqui no córtex cerebelar, estimularam então esses núcleos globoso e emboliforme, que estimularam então o núcleo rubro, e o núcleo rubro vai enviar então os seus axônios formando o trato rubro-espinal, tá? E o que nós temos que entender, pessoal? Que o núcleo rubro de um lado comanda o lado oposto da medula espinal, tá certo? Então, as fibras são cruzadas, tá certo? Então, nós temos aqui se a gente for analisar, nós temos um duplo cruzamento. Então, do lado, por exemplo, lado direito, né? Vamos pegar aqui. Sai do cerebelo, cruza o plano mediano e se conecta com o núcleo rubro do lado esquerdo. O núcleo rubro do lado esquerdo origina axônios que cruzam novamente o plano mediano e vão em direção ao lado direito da medula espinal, né? Então, se a gente for analisar, a gente vai relembrar um pouco aí da aula sobre o cerebelo, que o cerebelo direito comanda a parte direita da medula e o cerebelo esquerdo a parte esquerda da medula espinal, né? Tanto a parte motora quanto recebe também informações de propriocepção sempre homolaterais, tá certo? Mas como o trato específico aqui é o rubro espinal, ele é cruzado. Então, o do lado esquerdo comanda o lado direito da medula e o do lado direito, né, o núcleo rubro direito, comanda o lado esquerdo da medula espinal, tá certo? Então, aqui nós temos uma imagem, né, que eu já mostrei na aula de vias aferentes medulares. Aqui está representado em azulzinho os tratos aferentes, sensitivos, e aqui em vermelho os tratos motores, ou seja, eferentes. Então, nós já vimos aqui, ó, o trato córtico espinal lateral, que é piramidal, que é cruzado, tá? Que comanda a parte de músculos distais, né? Dos membros. Aqui nós vimos também já o trato córtico espinal anterior, né? Que não é cruzado, tá? Ele é homolateral, que vai comandar aí músculos do pescoço, do tronco e os músculos mais proximais de membros, né? Nós vimos também o trato córtico-nuclear, só que o trato córtico-nuclear não estará aqui na medula espinal. Por quê?
Porque o trato córtico nuclear, né, ele vai terminar ali nos núcleos motores de nervos cranianos do tronco encefálico. Então, o único trato eferente que não está presente na medula espinal é o trato córtico-nuclear, tá certo? E agora nós estamos vendo o trato rubroespinal, tá? Rubroespinhal, que é esse aqui, ó. Ele fica um pouco anterior e lateral ao córtico espinal lateral, tá? Então, na verdade, esse rubroespinal ele vai ficar entre dois tratos. Posteriormente, nós temos o córtico espinal lateral e anteriormente nós temos o retículo espinal, que nós vamos ver mais à frente, tá? Este trato rubroespinal ele tem o controle da motricidade voluntária dos músculos distais dos membros, junto com o córtico espinal lateral. Por isso que na medula espinal eles estão muito íntimos, muito próximos aqui, porque os dois fazem a mesma coisa. A única diferença é que o rubro espinal tem início no núcleo rubro e o córtico espinal lateral tem início no córtex motor primário, tá ok? Porém, os dois são contralaterais, ou seja, de um lado do nosso encéfalo vai comandar o lado oposto da medula espinal, tá? E eles controlam a parte voluntária dos músculos distais dos membros. Então, os dois fazem aí a mesma coisa, tá certo? Outra via extrapiramidal é o trato retículo espinal, que fica anterior aqui na medula espinal, né, ao trato rubroespinhal, tá? Esse trato retículo espinal, ele se origina tanto da formação reticular bulbar quanto da formação reticular pontina. E olha que legal, pessoal. Cada formação reticular, ele vai ter um caminho específico aqui na medula espinal. Este trato que fica anterior ao rubro espinal, ele é o retículo espinal, tá? Chamado retículo espinal lateral, que vem do bulbo, né? Então, aqui está chamado medular, mas é pontina, né? Então, esse trato retículo espinal lateral é o que é originado aqui da formação reticular bulbar, tá? Do bulbo aqui, né? O do pontino, ele fica mais anterior. Ele fica aqui no fonículo anterior. Tanto que ele é chamado, então, de retículo espinal anterior ou, né, medial. Tá certo? Então, o trato retículo espinal, que começa no bulbo, ele termina no funículo lateral. Aqui ele vai passar pelo funículo lateral da medula espinal, estando anterior aqui ao rubro espinal. Já o trato retículo espinal, que começa na ponte, ele vai passar pelo funículo anterior da medula, né? Sendo chamado então de retículo espinal anterior ou medial, tá certo? Esses dois tratos, pessoal, eles têm a função aí de alertar, né, sobre o nível de consciência, mantendo então, né, consciente, tá certo? Então, ele vai ser responsável pela motricidade involuntária e reflexos. Então, todos os reflexos que a gente realiza, né, e movimentos involuntários aí, oriundos, né, de informações que nós recebemos, ou, por exemplo, existem muitos casos em que as pessoas estão dormindo e elas acabam sonhando com alguma coisa e elas acabam acordando tendo aí reflexos e movimentos involuntários, tá? Ou a pessoa às vezes acorda com susto, né? Então, esses movimentos que vão ocorrer a nível de corpo, né, envolvendo os músculos estriados esqueléticos, estão relacionados com esse trato que é o retículo espinal. Tanto o lateral, que vem do bulbo, quanto, né, o que vem, o retículo espinal anterior, que vem da ponte. Aqui só para orientar vocês, por que nessa imagem está marcado medular? Porque como ele vem do bulbo, o bulbo antigamente ele era chamado de medula oblonga, certo? Depois que se mudou então o nome, né, de acordo com a nome anatômica, para bulbo. Tá? Mas então aqui nessa imagem do néter ainda está, entre parênteses, medular. Por que medular? De medula oblonga, mas é bulbar. Então o trato retículo espinal lateral vem do bulbo e o trato retículo espinal anterior ou medial vem então aqui, né,
da ponte, tá certo? Porém, os dois vão ter essa função aí de motricidade involuntária e reflexos. Outras vias eferentes extrapiramidais, nós temos aqui o tecto espinal, que tem início então aqui no colículo superior, né, do mesencéfalo, que vai originar informações através de estímulos visuais da retina e também do córtex visual, tá? Garantindo aí reflexos então da cabeça devido a esses estímulos visuais, tá certo? E aí, obviamente, ele vai descer aqui pela medula espinal, tá? Ele vai descer pela medula espinal, passando então aqui no funículo anterior da medula espinal e vai se conectar também com neurônios motores, estimulando aí a contração de músculos estriados esqueléticos. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nós temos que parar para pensar o seguinte: todo estímulo visual ele vai influenciar no meu posicionamento corporal, nos meus músculos corporais. Né? Por quê? Porque daí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que controlar os meus músculos para talvez manter a postura através de um ponto fixo ou de seguir um objeto. Eu tenho que manter a postura enquanto estou movimentando a minha cabeça. Tá? Então, esse trato tecto-espinal, ele faz aí todo um estímulo de músculos estriados esqueléticos relacionados aí a estímulos visuais que vieram da retina ou também do próprio córtex visual, tá certo? E depois nós temos aí o vestíbulo espinal, que se origina então dos núcleos vestibulares, tá? Esse trato, ele vai facilitar então, pessoal, a atividade dos músculos extensores, inibindo a atividade dos flexores para manter o equilíbrio junto com o cerebelo. Então, esse trato vestíbulo espinal, como também o retículo espinal, que vem lá da formação reticular, eles trabalham de maneira involuntária, né? Bastante aí de maneira involuntária. Então nós temos que pensar que todas as informações que foram geradas no meu ouvido interno, lá no vestíbulo, vieram para os núcleos vestibulares, já se conectaram com o cerebelo, lembrando que o cerebelo também se conecta com os núcleos vestibulares, e dos núcleos vestibulares essa informação vai descer para a medula espinal, né? Então aqui nós temos aqui, ó, ainda pegando o funículo anterior, só que mais para a lateral, nós temos o trato vestíbulo espinal. E esse trato vai trazer todas as informações, estimulando os neurônios motores, principalmente de músculos extensores. Para quê? Para garantir o meu posicionamento corporal, o meu equilíbrio, né? Frente aí a uma mudança de posicionamento da minha cabeça, tá certo? Então, o trato vestíbulo espinal está relacionado com a manutenção do equilíbrio e postura corporal, ativando principalmente aí os extensores, os músculos extensores, tá? O trato tectoespinal está relacionado com a ativação contralateral, né, dos músculos estriados esqueléticos devido a informações visuais, tá? O retículo espinal está relacionado com atividades involuntárias, reflexos, desencadeados aí, né, por N estímulos, né? N estímulos podem desencadear aí esses reflexos e essas motricidades involuntárias. Tudo bem? Então aqui, pessoal, uma imagem com um pequeno resuminho aí para vocês entenderem, né? Vocês verem aí, ó, então aqui em vermelho nós temos o trato córtico-espinal, lembrando que o anterior não é cruzado, é homolateral, e o lateral, ele é cruzado, né? Ele é contralateral, tá certo? Aqui nós temos o vestíbulo lateral, né? O trato, né, vestíbulo espinal, que é homolateral. Nós temos aqui o da formação reticular, que é o trato retículo espinal pontino, né? Que ele é bilateral, né? Então ele é tanto homolateral quanto contralateral. Então ele trabalha aí nos dois, né, nos dois lados da medula espinal. E nós temos o da formação reticular bulbar, né? Que é aquela medular, que é o anterior, né? Que é o lateral, né? Melhor dizendo, o lateral que vem do bulbo e o anterior, né? O retículo espinal anterior, que é o da ponte. Então, esse lateral,
que é da formação reticular do bulbo, ele é contralateral, tá? Então ele é contralateral aqui, ó, porque ele pega a formação reticular de um lado e do outro lado, né? Então as informações descem sempre para o lado oposto, tá certo? E aqui ainda, nesta imagem, nós conseguimos visualizar esses pontinhos lá na medula espinal, aonde esses neurônios estão, né, onde esses tratos estão estimulando e onde esses neurônios estimulados na medula espinal estão localizados no H medular, tá certo? Então nós temos aqui uma disposição, claro que eu não vou ficar cobrando isso para vocês, e obviamente quem for se especializar, né, em vias medulares eferentes, vai estudar isso aqui, vai analisar isso aqui, né? Então aí é mais específico para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, né, para uma residência médica, enfim. Mas aqui é só para vocês entenderem aqui a disposição dos tratos a nível de medula espinal, né, e os neurônios do H medular, né, que são estimulados pelos respectivos tratos aí. E aqui por último é só um esboço, né, de um diagrama, aonde nós temos aqui, ó, o córtex cerebral, principalmente no caso o motor, tá? Ele estimula os núcleos da base, que estimulam o tálamo, que o tálamo estimula o córtex motor. Esse córtex motor ele pode estimular a ponte, que estimula o cerebelo, que também estimula o tálamo, que vai estimular novamente o córtex motor. E o córtex motor ele pode enviar informações diretamente, que são as flechas amarelas, né, para a medula espinal, né, que é o trato córtico espinal, tanto lateral quanto anterior. Nós temos aqui o trato córtico nuclear, que vai parar lá nos núcleos motores dos nervos cranianos. E aí nós temos aqui o trato córtico, né, o córtex estimula o colículo superior, que forma o trato tecto-espinal. Estimula a formação reticular, que forma, então, o trato retículo-espinal. Estimula o núcleo rubro, né, que também vai formar aí o trato rubro-espinal. E o trato vestíbulo-espinal, ele vai ser estimulado, ele vai ser originado, né, por uma estimulação pelo cerebelo, certo? Então, o cerebelo que estimula os núcleos vestibulares, e os núcleos vestibulares estimulam, então, a medula espinal, formando aí o trato vestíbulo-espinal, tá certo? Lembrando que o núcleo rubro, formação reticular, também podem ser estimulados pelo cerebelo, não somente pelo córtex cerebral, tá? Então, o cerebelo estimula a formação aí, né, do trato vestíbulo-espinal, rubro-espinal e retículo-espinal. E o córtex cerebral estimula, né, a ação aí dos tratos tecto-espinal, retículo-espinal e rubro-espinal. No final, todas esses estímulos na medula espinal são motores, ou seja, vão estimular os músculos estriados esqueléticos. Lembrando que os vestibulares vão estimular principalmente os extensores e os outros vão estimular tanto extensores quanto flexores, tá certo? E com isso, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa videoaula sobre vias medulares eferentes, ou também chamados de tratos medulares eferentes ou tratos eferentes, né? Lembrando que nós vimos os piramidais, que são 3, o córtico espinal lateral anterior e o trato córtico nuclear, e os extrapiramidais, que são vestíbulo espinal, rubro espinal, retículo espinal e tecto espinal, tá certo? Então aqui, pessoal, estão as referências que foram utilizadas aí para montar esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e entendido sobre os tratos medulares, que não é tão complicado, não é tão difícil assim, pessoal, tá? Bom, pessoal, peço para vocês aí, ativem o sininho de notificação para receber sempre novidades de novos vídeos todas as semanas. Deixem seus comentários no vídeo, reclamações, sugestões, elogios, enfim, que eu estarei respondendo a todos aí com grande prazer. E se inscrevam no meu canal e ajudem, né, a continuar com esse trabalho aí de disponibilizar videoaulas de anatomia, de neuroanatomia, gratuitas para todos vocês aí. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço, pessoal, e obrigado pela participação de vocês, por assistirem minhas videoaulas, por se inscreverem no meu canal, e desejo tudo de bom para vocês, sucesso sempre, tá bom? Então um grande abraço
Fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Anatomia com o Professor Carlão.